agravos e também risco e vulnerabilidade, tá? Para a unidade de ensino 2, nós temos métodos epidemiológicos empregados na investigação em saúde, no qual nós abordaremos introdução à epidemiologia, né, a bases históricas da epidemiologia, contribuição da clínica e também um pouco de estatística, estudos descritivos, né, contribuições do estudo descritivo, variáveis relacionadas à pessoa e ao tempo, né, também estudos experimentais de corte, né, delineamento, limitações dos principais estudos analíticos prospectivos, né, quais são suas vantagens também, e também abordaremos aí estudos transversal, tá? Na unidade de ensino 3, falaremos sobre epidemiologia nos serviços de saúde, no qual nós vamos trabalhar, então, com a transição demográfica e a transição epidemiológica, né? A gente sabe aí que também, junto com essa transição demográfica e epidemiológica, nós temos a transição nutricional, né, que ela é a diminuição das doenças infecto-contagiosas e o aumento das doenças crônico-degenerativas, né, então a transição nutricional no Brasil, né, nós temos algumas regiões que já estão finalizando essa transição nutricional, quando nós já não encontramos mais casos de doenças infecto-contagiosas, crianças morrendo por conta disso, né, mas nós temos, por um outro lado, um alto número de doenças crônicas. E nós temos regiões do Brasil que tem muitas crianças morrendo, né, por doenças infecto-contagiosas. Então, a gente tem regiões que estão no final da transição, nós temos regiões que estão no início da transição, nós temos regiões que estão no meio, né, como o país é um país de dimensão continental, nós temos esses diversos cenários, tá? Com relação, nós continuando aqui, né, na nossa unidade de ensino 3, nós vamos falar sobre o sistema de vigilância em saúde, né, indicadores de mortalidade e de morbidade, e também indicadores de incidência e prevalência, tá? E na última unidade, né, sobre os métodos estatísticos, introdução à bioestatística, apresentação de dados, distribuição de frequência, medidas de tendência central e também medidas de dispersão. A gente vai falar um pouquinho aí sobre essa parte estatística, sobre esses métodos estatísticos que são tão importantes, né? E que a gente tem ouvido muito falar, né, ultimamente por conta da pandemia, né, e desse cenário que a gente precisa de uma vacina e as vacinas precisam ser testadas, né, e qual que é o processo de testagem e como que vai fazer, tudo isso ele envolve, né, a saúde coletiva, e esses indicadores são importantes aí para que a gente saiba quais estratégias serão melhores, né, a serem tomadas, ou para qual caminho a gente deve seguir, tá bom? Tanto no país, quanto a gente pensando assim no mundo, né? Então, isso é super importante, tá? Essa é uma disciplina super importante. Então, qual é a competência dessa unidade 1, né, que a gente vai começar hoje? Né, compreender o trabalho do profissional de saúde coletiva, conhecer as funções de vigilância em saúde, as medidas de prevenção de doenças e dos agravos, e também compreender o conceito entre o trabalho relacionado a risco e a vulnerabilidade, tá? E o título da nossa teleaula, da nossa aula de hoje, é o modelo assistencial da vigilância da saúde. Então, para contextualizar, né, a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as ações em saúde coletiva. Então, que ações são essas, né, em saúde coletiva? Eu falo em promoção, em prevenção e em controle, né? Então, são essas ações que nós vamos desenvolver. E relacionados à vigilância, nós temos aí saúde do trabalhador, nós temos a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária e a vigilância ambiental, né? Então, tudo isso envolve aí uns aspectos da saúde coletiva, porque isso envolve o todo, né? Todas as pessoas que estão expostas a esse tipo de a algum risco, né, que possa ser acometido.
tá? Então, esse é o contexto da nossa aula de hoje. E também a gente vai falar um pouquinho sobre a capacitação profissional, né, que é a educação em saúde. Então, como que a gente, como que nós, né, vocês, futuros profissionais de saúde, como que vocês vão se capacitar, como que vocês vão estar sempre atentos às demandas de mercado, né, como que vai ser essa atualização, né, isso é importante também para que a gente consiga aí desempenhar um bom papel, né, na comunidade, tá bom? Então, a primeira coisa, né, nós vamos falar sobre noções de saúde coletiva, tá? Sobre o Sistema Único de Saúde, sobre o Sistema Único de Saúde e a educação em saúde, tá? Então, primeiro, né, que eu gostaria de perguntar para vocês, assim, como que vocês veem o mercado de trabalho hoje, né? Para a profissão que vocês vão desempenhar. E a atuação, né, principalmente nossa, né, dos profissionais de saúde, essa atuação, ela é somente como um servidor público ou não? Nós podemos desempenhar outros papéis em outros setores, né? O que vocês acham? Então, mandem aí no chat as contribuições, tá bom? Então, pensando na saúde coletiva, né, nós temos, então, quando a gente olha para a saúde coletiva, nós pensamos né, na saúde e na doença em si, né, mesmo sabendo que a saúde não é só a ausência de uma doença, né, ela tem todo um conjunto que a gente vai ver mais para frente. Então, quando eu penso em doença, né, o que eu penso? Eu penso em que a doença ela resulta, né, da interação de diversos fatores, por exemplo, condição de vida, né, as crenças e os valores individuais, a relação do trabalho, a cultura, as condições ambientais, a urbanização, os conflitos sociais, as condições ambientais, enfim, né, o modo de viver das pessoas. Então, uma doença, né, um processo de doença, ele tem todas essas variáveis, né? Essas variáveis todas influenciam, tá? E aí, quando a gente olha para a saúde, né, diante, né, dessa perspectiva, né, então a saúde, ela vem o quê? Ela vem para investigar e para reconfigurar as práticas de saúde, né, a fim de promover a saúde das pessoas e prevenir doenças, né, com uma abordagem que considera o saber e a crença do usuário. E quando eu considero o saber, a crença do usuário e o usuário, falando do usuário de saúde do sistema único, a gente pensa o quê? A gente pensa em um cuidado integral, né? A gente pensa em um cuidado humanizado, a gente pensa na autonomia, tá? Então a gente precisa oferecer o cuidado integral, a gente precisa ter esse tratamento humanizado, né, que respeita a autonomia que o meu usuário tem. Tá? Então, quando a gente pensa em saúde coletiva, a gente está pensando em tudo isso, em todos esses fatores, tá? E o Sistema Único de Saúde, né, ele é composto, a gente pode pensar assim que ele vem, né, atender o usuário de três formas, né, com o serviço público, com os serviços privados e com o sistema suplementar, né? Então, o sistema único, a gente pode denominar que ele é um serviço misto, né, composto então por essas três esferas, né, serviço público, serviço privado e serviço complementar, tá? Então, por exemplo, né, a gente tem aí também, né, no serviço público, instituições filantrópicas e organizações não governamentais, né, atendendo a população, tá? E como que é, então, a presença, né, de profissional nessas áreas? Né, a gente precisa de profissionais capacitados nessa área de saúde coletiva, né, para atuar também na formação profissional, né? Então, um profissional capacitado, ele não vai apenas atender o usuário, mas ele vai compartilhar o conhecimento que ele tem com as outras pessoas que estão em formação, tá? Então, isso é muito importante também a gente pensar enquanto saúde coletiva e pensar no sistema único de saúde, tá bom?
quando a gente fala isso, né, nessa capacitação profissional, em manter-se atualizado, né, a gente pode pensar também em dentro, né, da área que a gente vai atuar. Porque, assim, aqui na graduação, independente do curso de graduação que você esteja, a formação, ela é generalista, né? Porque, por exemplo, a enfermagem tem diferentes áreas de atendimento, a farmácia também, a nutrição também, né? A educação física. Se a gente for pensar a fisioterapia, todos os cursos de saúde, né, que tem essa que são, né, relacionados ao cuidado das pessoas, tem muitas áreas de atuação. Então, dentro da graduação, a gente consegue mostrar para o aluno, né, quais são as áreas que ele pode vir a trabalhar futuramente enquanto profissional, né? Mas aí depois que ele finaliza a graduação, é que ele vai se especializar na área que mais lhe agrada, na área que ele tem mais, que ele se sente mais confortável, que ele tem mais domínio, que ele gosta mais, né? Então, e aí depois nessa especialização, né, na escolha dessa área de atuação, é que você precisa se manter, né, sempre capacitado e sempre atualizado, né? Então, por exemplo, né, se a gente pensar assim, você vai sair da faculdade agora e vai procurar um emprego, né, buscar um emprego, como que vai se destacar? Né? Então, é importante que você já comece a pensar, né, dentro da sua graduação, qual é a área que mais te agrada. Mesmo que você, depois que comece a trabalhar, veja que não é aquilo que você imaginava, tudo bem, não tem problema. Né? Mas é importante que você já comece a buscar a entender e compreender melhor as áreas, para que você comece a se especializar nelas, né? Então, assim, um diferencial, né, sair da faculdade é já ter um curso de aperfeiçoamento, ou um curso de especialização, né, ou um curso rápido que te traga uma outra habilidade, né, específica, né, daquela área. Então, é importante que você tenha isso no seu currículo já, né? Isso demonstra um diferencial quando você está procurando um emprego e para a pessoa que está te contratando também, né? Um diferencial, você se mostra atento ao mercado, você se mostra atento às novidades, né? Isso é muito importante. Todo mundo busca, né? Todo gestor busca um profissional atualizado, né? E que também tenha uma capacidade de se adaptar, né, com facilidade. E que é o que a gente está mais desempenhando ultimamente, né, essa adaptação, tá? Mas isso é importante. Então, pensando, né, nessa capacitação profissional, né, nessa educação em saúde, é que nós temos aí, né, essa política de educação em saúde, né, que ela incentiva a educação na prática cotidiana dos profissionais de saúde, tá? Então, ela constitui-se aí um grande avanço a fomentar, né, a condução regionalizada e a participação intersetorial, porque aí nós temos representantes, né, de diversos setores discutindo a educação em saúde e fazendo educação em saúde, né, compartilhando esses conhecimentos, tá? Então, a educação em saúde, a gente precisa pensar que ela veio para o usuário, tá? É para o paciente, para que a gente consiga atender melhor o nosso paciente, tá bom? E aí, quando a gente pensa na metodologia tradicional, né, ela considera o quê? Apenas os aspectos biológicos, né, e desconsidera os saberes e as crenças populares e o modo de viver da população, né, além de evitar termos técnicos e privilegiar a autonomia e o autocuidado, incluindo a adoção de hábitos saudáveis, mas ela desconsidera isso, né? E aí, nós temos, então, que há necessidade do conhecimento dessas práticas adotadas em saúde coletiva, né, o que dá oportunidade para a inserção desses profissionais em universidades e centros de pesquisa, né, para estudar essas linhas de investigação dessas disciplinas que envolvem a educação em saúde, né? Então, hoje, o nosso modelo de assistência é um modelo que preconiza o cuidado integral às pessoas e às populações, né? Um modelo que investe na humanização dos serviços, né, com a capacidade de escuta e acolhimento e também a responsabilização dos profissionais de saúde, né? Então, assim, a gente
sabe, né, que tem alguns centros, né, em algumas cidades que o sistema está sobrecarregado, né, que as pessoas estão trabalhando mais, né, visto o cenário que nós vivemos em 2020, visto que estamos vivendo agora em 2021, né. Mas, a gente não está aqui para discutir esses pontos, né, a gente está aqui para entender como que é essa educação em saúde, tá. Então ela deve preconizar isso, o atendimento integral, tá bom? Humanizado e que busca autonomia, tá. Então, a atenção básica oferece oportunidade de trabalho para os profissionais de saúde que atuam, né, em unidades básicas, em unidades de saúde da família e também no apoio matricial, né, assim como nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, terapeuta ocupacional, psicólogo, né, assistente social, dentre outros especialistas, né. Então, a gente sabe, né, que o NASF ele não existe mais, né, a gente teve aí uma extinção do repasse do NASF, né, uma extinção do repasse da esfera federal, né, para a esfera municipal, com relação, né, ao orçamento do NASF, mas, alguns municípios conseguiram manter ainda esse atendimento, né, desse conjunto de profissionais aí multidisciplinar. E a gente sabe que isso é super importante, né, e que esse apoio que o NASF dá, né, para as unidades, esse apoio matricial, ele conta muito, né, e é super importante na atenção básica, porque a gente consegue promover a saúde, né, então, né, é difícil a gente ver, né, a extinção de um programa como esse, mas por outro lado que bom, né, que algumas prefeituras ainda conseguiram manter esse sistema, tá? E quando a gente pensa, né, em educação em saúde, nós vamos, observar, né, o lado da epidemiologia e também o lado da vigilância, né, das ciências sociais. Então, nós temos, né, que investigar a situação de saúde da população, porque quando a gente investiga, né, a situação de saúde, a gente consegue entender melhor os determinantes sociais de saúde, né. E também a relação de saúde com o trabalho, com o ambiente, né, com a saúde urbana. Então, esses determinantes sociais são importantes, porque as pessoas adoecem pelo trabalho que elas desempenham, né, elas podem adoecer pelo ambiente de trabalho que elas vivem, né, pela relação interpessoal com as pessoas, eh pela, né, aqui relacionado à saúde urbana também, por exemplo, né, a gente pode pensar aí em poluição, em, tanto poluição do ar quanto das águas, né, agrotóxicos, tudo isso pode interferir, né, nos determinantes sociais de saúde. E quando a gente presta atenção nesses determinantes, quando a gente estuda isso, né, que a gente está pensando aí na vigilância em saúde, né, então a gente está, né, nós estamos desempenhando o nosso papel aí de vigilante, né, de sempre estar, atentos aí à nossa saúde, tá bom? Tá, agora vamos ver então aqui algumas dúvidas no nosso chat.
Certo, então vamos lá. Tem algumas contribuições aqui no chat. Vamos voltar aqui. Tem aqui, né, prof, o André Luiz. Oi, prof. Cite um exemplo do profissional de educação física na unidade básica de saúde. André, assim, eu vejo, né, como o trabalho do educador físico um dos mais importantes dentro da atenção básica. Então, por exemplo, a gente pode, eu já vi, né, grupos de apoio fazendo grupos de apoio para as pessoas que têm diversos tipos de doença, ou enfim, que precisam fazer algum tipo de atividade física, né? Esses profissionais mesmo desempenhando o papel, tá? Nessas unidades, fazendo esses grupos, né, por exemplo, um grupo de atendimento para as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, né, fazer um fortalecimento, né, juntar essas pessoas em um grupo e fazer o fortalecimento de ligamentos, musculatura, né, o treinamento de força, de acordo com respeitando, né, a doença ou, enfim, a patologia que aquela pessoa tem, tá? Tanto desta forma quanto no apoio à equipe, né, da unidade. Então, por exemplo, o educador, vamos supor, né, como eu já vi algumas equipes atuando. Nós temos uma equipe do NASF, né, com diferentes profissionais, inclusive o educador físico, e temos lá várias unidades básicas de saúde no município. Então, essas equipes do NASF, elas passam, né, elas ficam nessas unidades básicas dando apoio para as pessoas que trabalham lá na unidade, capacitando essas pessoas que estão na unidade, né? Então, por exemplo, daí tem as reuniões lá, e vamos supor que os agentes comunitários relatam que tem várias pessoas acamadas que não estão conseguindo fazer determinado exercício. Então, tem o educador físico e tem o fisioterapeuta. Então, vocês se juntam para capacitar essas pessoas, né, para dizer qual é a tarefa que essas pessoas podem desempenhar em casa, sem a presença do profissional lá, por não ter condições de contratar um serviço assim, para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, né, durante aquele tratamento, entendeu? Então, você dá o apoio, você faz a educação em saúde ali com aqueles profissionais para que eles consigam atender, tá? Porque qual é o ideal, né? Qual é o mundo ideal que a gente viveria, né? Claro, olhando a promoção da saúde, mas que a gente tivesse um profissional de cada especialidade dentro da unidade básica, né? Mas isso é inviável, né? Isso não tem como acontecer pensando hoje na realidade que a gente tem, tá? Então, vamos pensar assim, nessa equipe, ela viria, por exemplo, com o nutricionista para falar da alimentação das pessoas acamadas, depois com o educador físico e o fisioterapeuta, né, ou o terapeuta ocupacional, tá? É dessa forma, esse atendimento em conjunto. E é claro, né, o atendimento, o suporte psicológico, tá bom? Então, o Djalma está falando aqui, né, que se foi criado um novo programa para repor no lugar do NASF. Djalma, eu ainda não tenho conhecimento de um novo programa no lugar do NASF, né? A gente sabe que o Brasil tem uma cultura, assim, por exemplo, pegar um programa que já existe, fazer uma alteração do nome e publicar o programa novamente, né? Mas se a gente pegar assim e olhar as entrelinhas, a gente vai ver que é o mesmo programa. Então,
antes de verificar, né, se vier uma nova proposta, a gente precisa analisar se o que está sendo proposto, estudar aquele projeto, aquele programa, para saber se ele já não existia e só teve um novo nome. Acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? Então, isso a gente precisa verificar, tá bom? E aí, algumas pessoas, né, alguns alunos falando sobre a parte de trabalho, né, de todos os profissionais. Então, assim, né, que eu comentei no início da aula, né, eu vou finalizar com esse conteúdo, com essas dúvidas aqui, a gente volta para o conteúdo e no final da aula eu volto para responder as demais perguntas, tá? Então, assim, com relação, né, à atuação profissional, eu vejo que esse novo cenário, né, de saúde no Brasil, ele vai abrir muitas portas, né, para todos os profissionais. E a saúde ficou muito no foco, né? As pessoas não falavam tanto em saúde assim. Antes da pandemia, né? As pessoas não tinham interesse em saber como uma vacina era produzida, em saber como era o trabalho de um enfermeiro em uma UTI, em saber por que, como e onde os equipamentos de proteção eram produzidos, e entender que tipo de matéria-prima que a gente pode receber da Índia ou da China, né? E isso era muito restrito, né? Quem era da saúde, quem estava no meio das pesquisas, quem trabalhava com as pesquisas, né? Estava ali desenvolvendo seu mestrado, seu doutorado, enfim, estava ali dentro, né, de uma universidade pública ou particular que desempenha um projeto de iniciação científica, é que a gente tinha conhecimento disso, né? E agora não, para toda a população. E isso vai fazer com que a gente desperte também nas outras pessoas como é o papel do profissional de saúde, né? E o que a gente pode desempenhar. Então, eu imagino que nós tenhamos aqui nos próximos anos mais profissionais fazendo cursos de graduação em saúde, pela importância que tem, né, na condução de saúde da população, e assim, ninguém conseguiu sobreviver, né, sem alimentação e sem os profissionais de saúde em todo esse período. Então, não tem coisa mais essencial que isso, né? Então, eu imagino que isso vai melhorar muito e também, né, novas oportunidades. Então, por exemplo, um enfermeiro que vai desempenhar, que pode desempenhar mais o seu papel em home care, né, que quase que tem, mas não é tão disseminado assim. Então agora pode ser que tenhamos mais leque para isso, tanto para o nutricionista, né, o farmacêutico pode trabalhar tanto mais na área de produção nessa produção de vacinas, ou enfim, nos experimentos, né, com animais ou humanos. Nenhuma dessas áreas que eu disse para vocês, ela é restrita, né? O educador físico que pode trabalhar na reabilitação dessas pessoas que tiveram COVID, né? E que estão apresentando alguma sequela hoje. Então, se a gente parar para olhar, assim, o mercado, ele abriu, é igual tudo na vida, né? Tem um lado positivo e um lado negativo. Mas assim, nós tivemos outras portas abertas para trabalhar, né, como profissionais de saúde. E isso foi muito importante, né? Até para fortalecer, né, profissões, por exemplo, a enfermagem é uma profissão que está super estabelecida, né? Que tem um conselho muito forte, a farmácia também. Mas, por exemplo, outros conselhos pode ser que não tinha tanta força assim, entendeu? E agora esses profissionais se uniram para deixar um conselho mais forte, né? Para mostrar a importância daquela profissão. Então, isso também foi super importante, tá bom? Voltando aqui, então, para o nosso conteúdo. Nós vamos falar sobre a organização em saúde, né? Gestão e organização do sistema suplementar. Então, agora vocês estão vendo aí o slide, né? Então, nós temos aqui, né, a gestão das organizações em saúde. Nós temos o SUS, né, no qual ele vai atender, né, aí o setor público,
né, nós temos as esferas do setor público, do terceiro setor e do sistema suplementar. Então, no setor público, eu relaciono, né, secretarias municipais e secretarias estaduais, tá? No terceiro setor, eu tenho ONGs, entidades filantrópicas e associações sem fins lucrativos. E no sistema suplementar, nós temos planos de saúde e seguro-saúde. Tá? Então, a gestão do SUS, ela é realizada, né, de forma colegiada, né, com um controle também social, que é super importante. E, né, o sistema único, né, além de executar aí as ações, né, previstas no SUS, além do setor público, do terceiro setor e do sistema suplementar executar essas ações, eles também participam de decisões, né, uma vez que são representados, né, nos conselhos, tá? Então, isso é importante a gente entender, né, porque essa gestão dessa organização em saúde, ela me dá também qual é a estrutura, né, da gestão em todas essas esferas, tá? Então, nós temos aqui. E claro, né, nós podemos atuar enquanto profissionais de saúde em todas essas esferas, tá? Administradas, né, pelo terceiro setor, são as organizações sem fins lucrativos, como as ONGs, entidades filantrópicas e outras formas de associações civis, né? Participação dos profissionais de saúde, né? Desenvolvimento de projetos e ações que vão ao encontro das necessidades sociais, com o intuito de ampliar a assistência, auxiliar na educação e na promoção da saúde, e ainda favorecer a articulação de parcerias, a integração e o fortalecimento do trabalho em rede, né? Muito desejado aí no SUS. A saúde suplementar nós temos, né, atividade que envolve a operação dos planos e seguros privados de assistência médica à saúde ou os planos de saúde, tá? Então, os planos de saúde oferecem serviços por meio da rede assistencial própria ou credenciada, né? Ou seja, os profissionais de saúde podem ser contratados ou credenciados junto às operadoras como prestadores de serviços, tá? E é administrado por meio de operadoras. E as operadoras de saúde são empresas, né, sindicatos, fundações, associações, cooperativas que administram, comercializam, então, os planos de saúde. E a modalidade, né, de gestão, nós temos aqui, então, autogestão, medicina de grupo, cooperativas e seguradoras. O sistema suplementar, ele é regulado pelo Ministério da Saúde, né? E aí nós temos 3 agências aqui que são, que atuam nessa organização, tá? Nós temos, então, a Agência Nacional de Saúde, que é a ANS, ela controla e fiscaliza as atividades das empresas que comercializam os planos de saúde. Nós temos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que faz a fiscalização e o controle clínico de todos os produtos, medicamentos, cosméticos, alimentos, produtos médicos, vacinas, né? E o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, né, o SBDC, que ele deve garantir a competitividade do setor. Ou seja, ele faz a regulação do mercado, né, como se fosse uma auditoria aí, para que a gente não pague um preço maior do que o necessário, tá bom? E aqui, nessa outro fluxo, né, nós temos aí os fornecedores, né, de materiais, de medicamentos, equipamentos, que são, né, regulados aí pela Anvisa, né, nós temos uma prestação de serviços para o usuário, então, em clínicas, hospitais, laboratórios, né, os serviços são prestados a esses usuários, e a ANS, né,
ela vai atuar como um órgão fiscalizador dessas operadoras que fazem essa prestação de serviço, entendeu? Como se fosse uma auditoria, sabe? Nós podemos dizer assim, como que funciona essa auditoria? Como se fosse assim, por exemplo, essas pessoas que fazem auditoria, né, a ANS, elas chegam, né, no hospital e elas podem verificar se o paciente realmente está sendo, se aquele paciente que está no prontuário está sendo atendido, né? Fala assim, eu quero ver o seu, Juliana. Então vai procurar onde está a Juliana. Tá falando aqui que a Juliana fez uma cirurgia gastrointestinal. Ela utilizou esse equipamento, enfim, equipamento, ela está tomando esse medicamento, e aí eles vão lá no quarto, no leito, para ver se realmente aquilo foi utilizado, para ver se realmente ela fez aquela cirurgia, né? Para ver, dependendo do tipo de cirurgia, eles já sabem todos os equipamentos que foram utilizados na mesa cirúrgica, no centro cirúrgico, né? Então tem que estar relatado lá. Né, é uma auditoria nesse sentido, né, nos fármacos que foram administrados, tanto na cirurgia quanto ali no leito, né, na recuperação. Então, quando a pessoa vai fazer esse tipo de auditoria, né, na operadora que presta o serviço, eles têm que observar tudo isso, não é somente, nós compramos aí R$ 1 milhão em medicamentos. Então vamos ver se esses medicamentos realmente passaram pela licitação, se realmente procede às especificações, tá? Não é somente nisso, mas é ali na rotina do hospital, como que está sendo realizado esse trabalho, tá bom? Então, nós temos aqui, né, autogestão. Nós temos empresas empregadoras, né, entidades sindicais ou empresas públicas, tá? Nas medicinas de grupo, nós temos empresas de medicina de grupo, planos de saúde médicos e odontológicos, com relação às cooperativas, sociedades sem fins lucrativos, né, que reúnem profissionais para administrar planos privados de saúde e seguradoras, né, que controlam os planos de saúde, tá? E aí, nós temos aqui, né, que a saúde coletiva, nós temos a implantação dos perfis sanitários, o cuidado integral e humanizado. Então, quando a gente pensa, né, nesse cuidado integral e humanizado, eu estou falando do aspecto biopsicossócio espiritual, né, do meu paciente, né? Então a gente está verificando todos os fatores que interferem. Por exemplo, onde a gente pode fazer esse, né, atendimento aí integral e humanizado? Quando eu tenho um atendimento clínico de clínica ampliada. O que é isso, né? Esse atendimento clínica ampliada? Quando eu fiz graduação, né, que a gente fazia parte nos estágios do hospital, isso a gente chamava que eram as discussões, né? Depois do período do estágio, a gente tinha as discussões dos pacientes, junto com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, né? Que estava atendendo com as nutricionistas, para cada um contribuir com o que aconteceu, como que foi com aquele paciente, para saber quais eram as novas estratégias, né? Então, esse atendimento de clínica ampliada é isso. Toda a equipe se reúne para discutir aquele paciente, para discutir as ações daquele paciente, o que aconteceu com ele, como ele reagiu ao tratamento, se ele conseguiu se alimentar bem, se teve alguma intercorrência, tá? E aí, claro que isso foca o quê, né? A preservação da autonomia, que é o quê? O desenvolvimento das atividades básicas daquele paciente, né? Então, ele consegue comer, ele consegue andar sozinho, ele consegue comer sozinho, né? Tentar preservar ao máximo essa autonomia do paciente, isso é muito importante, né? E aí a gente vai atuar
onde, né, a gente vai atuar na prevenção, a gente vai atuar na promoção e no controle, tá? Então, seria muito bom se a gente pudesse atuar só na prevenção e na promoção, mas não é possível, né? Uma grande parte da população já tem as doenças instaladas, né? Então, a gente também precisa trabalhar aí nesse controle, tá? E aí, aqui, nós temos o planejamento e gestão, né, no qual nós temos aí os hospitais, as unidades básicas de saúde, os departamentos e as secretarias de saúde fazendo esse planejamento e a gestão, né, desse sistema, tá? A educação, né, nós temos então formação do profissional nas universidades, na educação permanente, né, na educação em saúde, junto aos profissionais e também aos usuários. Então, a organização, né, a gente tem aí o planejamento, a gestão, a educação em saúde, nós temos a assistência em saúde, né, as equipes de saúde da família, os hospitais e os ambulatórios, né, então um excelente trabalho desenvolvido aí pela Estratégia Saúde da Família na atenção básica, né, isso é muito importante, né, isso faz com que a gente tenha aí um melhor entendimento também, né, da situação de saúde da população, tá? Nós temos na pesquisa, né, laboratórios, universidades e centros de pesquisa também trabalhando aliado a esse desenvolvimento aí de produtos e a vigilância em saúde, né, em hospitais e departamentos, tá bom? Então, os profissionais de saúde, né, eles desenvolvem ações de vigilância em saúde através, né, da atuação, né, da vigilância sanitária e também da auditoria, né, conforme eu disse para vocês ali mais nos slides anteriores, tá? E lembra que lá no início, né, eu disse para vocês que como era o mercado de trabalho, qual que era a atuação, né, se seria somente como servidor público, né, e não, né, o mercado de trabalho ele é amplo e a gente não está fazendo uma graduação só para trabalhar no serviço público, não, né, a gente tem formação para ser autônomo, nós mesmos podemos ter a nossa empresa e prestar um serviço, tá? Então, esse tipo de atuação profissional que eu imagino que vai crescer muito, né, agora, visto o cenário que nós temos aí pandêmico, né, que se estende até hoje, né, infelizmente, tá? Então, aqui eu trouxe um outro slide, ó, para que a gente possa entender melhor nessa área de atuação, né, planejamento e gestão em hospitais, unidades de saúde, departamentos e secretarias de saúde, na educação permanente desenvolvida em universidades, na educação em saúde voltada para a população, né, voltada para os usuários, na saúde da família, vigilância em saúde, vigilância em hospitais, em departamento de vigilância, pesquisas em laboratórios, universidades, em centros de pesquisa, tá? Nós podemos, né, investigar e monitorar os fatores que predispõem às doenças, identificar ações a serem adotadas, promover o diálogo sobre as condições de vida e cuidados com a saúde, dar instruções sobre hábitos que devem ser modificados. Tudo isso nós somos capazes de fazer. E na maior parte das vezes a gente não se dá conta, né, de todos os benefícios que nós podemos desempenhar, tá? Então, o mercado de trabalho ele se encontra em expansão, né, trazendo oportunidades de trabalho tanto no serviço público para o profissional que irá atuar como servidor, como no serviço privado, né, por meio de contratação em serviço particular, realizada pelo terceiro setor, no serviço suplementar pelas operadoras de saúde. E também, né, como eu disse, você atuando como autônomo, né, desempenhando o seu papel, tá bom?
Então, agora vamos ver aqui as contribuições do chat. Nós temos aqui, né, prof, liguei no NASF, na Secretaria de Saúde, disseram que o educador físico só tem vaga para o NASF, mas onde só moro só tem uma equipe. Tem vaga para... Em todos os municípios tem vaga para educador físico? Olha, depende, tá, João? É porque, assim, a gente tem equipes que são formadas por 3 profissionais ou 5 profissionais, isso depende da demanda daquele município, tá? Então, por exemplo, é o mesmo caso que a gente pode aplicar para nutrição. Não são todos os locais que têm vaga para nutricionista, né? A gente tem aí primeiro, né, para enfermagem, para medicina, e aí para farmácia, para educação física e para nutricionista, tá? Então, isso depende de cada município. Na minha cidade só tem uma equipe do NASF. Isso é normal? Ou toda UBS tem que ter uma equipe? Não, não é toda UBS que tem que ter uma equipe. Dentro do programa do NASF tem também, né, uma determinação pelo número de habitantes, pela área de abrangência que você tem para determinar, para que você consiga determinar o número de equipes, tá? A Maria Vitória está perguntando: as aulas ficam gravadas? Ficam, Maria Vitória, as aulas ficam gravadas e você pode acessá-las depois, tá? Isso, a Érica está falando aqui, ó, o NASF é a atenção básica, criada em 2008, mesma coisa. Que o NASF, né, esse núcleo, ele coloca aí o apoio matricial, né, então é por isso que eu digo para vocês que a gente precisa ficar atento, né, aos programas, entender, né, quais são os programas de saúde, porque às vezes eles vêm só com um nome novo, mas não tem diferença entre o novo proposto, tá bom? Aí aqui, ó, a Joyce, nós vamos ter uma aula nas próximas semanas que vai falar só sobre vigilância em saúde e vigilância epidemiológica, tá bom? Bom, então só para a gente recapitular aqui, nós falamos sobre saúde coletiva e o SUS. Nessa aula nós falamos sobre educação em saúde, sobre gestão da organização em saúde e sobre a organização do sistema suplementar, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, a interação no chat, que é super importante, né? A gente ter essa interação, ter essa conversa aqui, e nos vemos na próxima aula, tá bom? Muito obrigada e até mais.